Nono ano, nós estamos começando os conteúdos do segundo bimestre. Nessa aula, vocês irão escrever o cabeçalho no caderno, escrever a data e colocar que é segundo bimestre. Por quê? Assim vocês vão saber de onde vai iniciar os conteúdos relacionados às atividades e para estudar para as provas do segundo bimestre. Bom, no livro didático, esse conteúdo vocês vão encontrar no quarto capítulo, que é o capítulo sobre produto cartesiano, relação binária e função. Nós vamos começar falando sobre plano cartesiano. Plano cartesiano é um conteúdo que nós já estudamos no sétimo ano, mas nós vamos vê-lo agora de forma mais aprofundada. O que é um plano cartesiano? É um sistema de coordenada que leva esse nome devido ao seu criador, o matemático e filósofo René Descartes. René Descartes, o nome dele em latim é Cartesius, e aí, traduzindo para o português, ficou cartesiano. Então, o plano cartesiano vem do nome do seu criador. O plano cartesiano, basicamente, é como nós localizamos as coisas em um GPS. Então, você dá as coordenadas no seu GPS e ele encontra. O que ele faz é traçar, por exemplo, em uma cidade, linhas horizontais e verticais, e aí ele encontra aquilo que você está procurando, quando você dá duas coordenadas para ele. O plano cartesiano é isso. Você dá duas coordenadas e encontra um determinado ponto nele. O plano cartesiano, ele está em duas dimensões. A horizontal, nós chamamos de abscissas, ou eixo X, e a vertical, nós chamamos de ordenadas, ou eixo Y. É muito comum você chamar apenas de X e Y. Portanto, nós determinamos um ponto, um par ordenado, primeiro o valor de X e depois o de Y. Pensa o seguinte, a ordem aqui é extremamente importante. Imagina que eu estou usando o GPS e ele usa aleatoriamente as coordenadas que eu dou. Então, primeiro ele vai olhar horizontal e depois a linha vertical. E depois, em um dado momento, ele troca. Ele olha vertical e depois horizontal. Então, você chegaria em lugares diferentes, dando a mesma coordenada. Ou suponha que o GPS de um carro seja diferente do GPS de outro carro, ou de um celular. Então, pessoas com o mesmo endereço chegariam a locais diferentes. Então, a ordem aqui é extremamente importante. E qual é a ordem? É sempre X, ou seja, o eixo das abscissas, sempre a horizontal você vai olhar primeiro, e depois você vai olhar na vertical, o ponto de encontro entre eles. É formado por números racionais, no qual o X sempre vai ser representado pelo primeiro elemento e o Y é sempre o segundo elemento. Juntos, eles formam o quê? Um par ordenado. Exemplo, nós temos aqui a primeira coordenada, menos 1 e 2. Você vai ver que esses pares ordenados, eles vão vir entre dois parênteses, e eles vão ser divididos um do outro por uma vírgula. O primeiro número que vai aparecer, ele é representado, ele é o elemento x. Então, no nosso caso, o x vale menos 1. O segundo elemento, que está depois da vírgula, é sempre o y. Então, no nosso primeiro exemplo, o y é o 2. Menos 1 e 2 é igual a 2 e menos 1? Não, eles são o quê? Eles são diferentes. Lembra que a ordem aqui importa? Agora, quando eu olho o par ordenado 2 e menos 1, o 2, o primeiro elemento, ele é x, e o menos 1, o segundo elemento, ele é o y. Então, não é a mesma coisa. O x ser menos 1 e o y ser 2 é totalmente diferente do x ser 2 e o y ser menos 1. Bom, se um ponto estiver sobre o eixo x, ele terá ordenada igual a zero. Exemplo, um valor qualquer para x e o y vai ser sempre zero, o segundo valor sempre zero.
Sobre o eixo y, se aquele ponto estiver sobre o eixo y, aquela coordenada, ele terá abscissa igual a 0 e um valor qualquer para y. Então, o ponto vai ser 0, y. Exemplo, o par ordenado 2 e 0. O primeiro elemento é o x, então ele vale 2. O segundo elemento é o 0, ele é o valor do y. Já o outro par ordenado, 0 e 2. O primeiro elemento é o 0, então o x vale 0. O segundo elemento é 2, então o y vale 2. Como eu faço para desenhar um plano cartesiano? Você vai fazer dois eixos, como nós falamos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Nesse primeiro eixo, você vai escrever a letra x, porque ele é o eixo das abscissas. Nesse segundo eixo, você vai escrever y, porque ele é o eixo das ordenadas. O ponto de encontro dele, aonde esses dois eixos se encontram, você vai marcar com 0. Nós chamamos isso de origem do sistema. Aqui é o ponto 00. Ele é a origem de tudo. E eu vou marcar a numeração. Você pode usar uma régua e fazer tracinhos em cima dele. Os tracinhos, você tem que tentar fazer sempre o mesmo tamanho. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, mesmo com a régua, mas aqui você tem que fazer o máximo possível de esforço para conseguir fazer todos os tracinhos na mesma distância possível. Então, você vai fazer sempre tracinhos nas 4 direções que você criou aqui. Quando você fez, aliás, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Quando você marcar o 0 na origem, no centro, você vai marcar positivos, nesse sentido, e negativo depois do 0. Assim como no eixo das ordenadas, para cima, positivo, e para baixo, negativo. Eu posso mudar o sentido desses números? Por exemplo, eu posso escrever para cima negativo e para baixo positivo? Não. Eu posso juntar as duas ideias? Eu posso colocar positivo e negativo juntos? Também não. O plano cartesiano ele deve ser desenhado dessa forma, independente de qual par ordenado você vai marcar nele. Então, antes de você analisar o que você tem que fazer no plano cartesiano, você tem que desenhar ele. E o desenho é sempre esse. Eixo X, eixo das abscissas, você vai escrever. Eixo Y, eixo das ordenadas. O ponto de encontro dos dois eixos é o 0, origem do sistema. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Nesse sentido, positivo, o x, e depois do 0, negativo. Quantos números eu posso escrever no plano cartesiano? Quantos você precisar. Aqui você vai ver que eu coloquei até o 4, positivo, mas de cá, somente até o -3. Posso fazer isso? Posso. Os números eles vão aparecer de acordo com a sua necessidade. Pode ser que você está usando o número, por exemplo, 50, 60. Você vai fazer 50 tracinhos? Não, você vai colocar aqueles números que você precisa. É importante que você tenta deixar sempre o espaço entre um tracinho e outro do mesmo comprimento para facilitar. Também, ele vai formar, com esses dois eixos, 4 partes, que nós chamamos de quadrante. Esse primeiro, nós chamamos de primeiro quadrante, você só vai trabalhar com valores positivos, então por isso mais e mais. O segundo quadrante, que vai se formar desse lado, você vai usar pontos negativos, valores negativos para o x e positivo para o y. O terceiro quadrante, você vai usar apenas valores negativos, tanto para o x como o y, só tem valor negativo. E o quarto quadrante, você vai utilizar valores positivo para x e negativo para y. Vocês vão ver que, lembrando dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, essa questão do positivo e negativo, quando você for fazer os exercícios, você vai ter muita facilidade com o tempo de entender o que é positivo e o que é negativo. Vamos ver alguns exemplos. Então, eu desenhei aqui um plano cartesiano. Eu fiz o primeiro eixo, o eixo X, que nós chamamos de eixo das abscissas, o segundo eixo, que é o eixo Y, eixo das ordenadas. O centro eu marco como 0,
E aqui eu tinha alguns pares ordenados para marcar. Eu vi que eles vão até o 6. O maior número entre eles é o 6. Então, aliás, até o 5. Então, eu resolvi marcar até o 6. Você procura sempre marcar os números à mesma distância. Lembra? O 0 positivo para cima, negativo para baixo, positivo do x e a parte negativa. Os números têm que seguir sempre uma ordem, sempre do menor para o maior. Como assim? Você vai ver o centro, a origem do sistema, que ele é 0, e você vai ver que a partir do 0, você vai contar 1, 2, 3, 4 e vai escrever quantos números você precisar. Eu posso pular um número, por exemplo, eu posso escrever 2 e depois escrever 10? Posso, desde que ele esteja na ordem, do menor para o maior, em todos os sentidos. E depois disso, você pode marcar os pares ordenados. Os pares ordenados são as coordenadas. Então, a primeira coordenada, a coordenada A, é 1 e 6. Lembra? Sempre segue uma ordem. O primeiro valor é sempre o do x, o segundo é sempre do y. Então, o x tem que ser 1 e o y tem que ser 6. O que você vai fazer? Você vai tracejar, tá? No plano cartesiano, até o ponto de encontro desses dois valores. Então, pense o seguinte, é como se isso aqui fosse duas coordenadas para você encontrar um determinado endereço. Então, aonde encontra esses dois números é o ponto que nós queremos. Primeiro, eu tenho 1 da linha do x, as abscissas, e o 6 da linha y das ordenadas. Então, você vai fazer um tracejado em linha reta, saindo do 1. Essa linha tracejada, ela é paralela ao y. Você faz a mesma coisa com o 6. Você faz um tracejado até encontrar o que nós estamos procurando, o tracejado do 1. Ele é paralelo ao eixo x, e o ponto de encontro deles nós dizemos que é o ponto A. No ponto B, nós temos menos 4 e 2. Então, o x é menos 4, o y é 2. Vou fazer o mesmo processo. Vou olhar a primeira linha x, vou encontrar o valor menos 4, vou olhar a linha y, vou encontrar o 2 positivo. Vou fazer um tracejado do 2, vou fazer um tracejado do menos 4. Aonde esses dois pontos se encontrar, nós chamamos de ponto B. Ponto C, menos 3 e menos 2. Eu vou olhar o menos 3 do x e o menos 2 do y. Então, vou fazer o mesmo processo. Vou olhar a linha das abscissas, vou encontrar o valor menos 3. Depois, vou olhar o valor a linha das ordenadas, que é o y, e vou achar o menos 2. E aí, eu faço um tracejado. Eu faço aqui um tracejado do menos 2, do menos 3. Aonde encontrou, eu marco um ponto, e esse ponto é o ponto C. D, 4 e menos 1. Então, 4 é a linha das abscissas, x, menos 1, linha das ordenadas, y. E vou fazer o mesmo processo. Eu vou olhar o 4 na linha x e o menos 1 na linha y. Faço um tracejado dos dois. Aonde os dois se encontrarem, eu chamo de ponto D. E o ponto E é 5 e 0. Lembra, a ordem aqui não muda. O primeiro é x, o segundo é 0. Então, se o primeiro é x, eu vou olhar na linha do x e vou achar o 5. O outro ponto, o y, não é 0? Então, é como se eu saísse aqui, ó, do 0 e fosse até o 5. Ele vai ficar em cima da linha, certo? Da linha do x. Esse é o ponto E. O ponto E está em cima da linha do x. O ponto F, 0 e menos 3. O 0 é o x e o menos 3 é o y. Então, vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou encontrar o 0, ele é bem um ponto de encontro, e eu vou andar na linha do y até encontrar o menos 3. Quando eu encontrar o menos 3, eu marco um ponto, e ele é o ponto F. Observe que esse ponto está em cima da linha. Isso só vai acontecer quando a coordenada for 0 e um valor qualquer. Então, assim é que eu marco os pontos no plano cartesiano. Agora que nós lembramos ou compreendemos o que é um plano cartesiano, nós vamos estudar um produto cartesiano.
ele é o conjunto de todos os pares ordenados. Lembra que é par ordenado? É duas coordenadas, uma x e uma y, formada por todos os elementos do conjunto A por todos os elementos do conjunto B, onde x, esse símbolo significa pertence, x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, os primeiros valores serão sempre de x, o segundo valor será sempre de y. O produto de A por B é diferente de B por A. Quando está A por B, significa que todos os elementos de A é x e todos os elementos de B é y. Quando está B por A, os elementos de B é x e os elementos de A é y. O primeiro conjunto é sempre x, o segundo é sempre y. Vamos ver um exemplo. Dado o produto cartesiano do conjunto A, o conjunto A é formado por 3 elementos, os números 1, 2 e 3. E o conjunto B, ele é formado também por 2 elementos, é os números 4 e 5. Como eu faço o produto cartesiano de A por B? Você vai pegar o primeiro elemento do A, que é 1, e vai combinar ele com os 2 elementos de B, 4 e 5. Então, vai ficar 1,4 e 1,5. Faz o mesmo processo com o segundo elemento de A com 4 e o A com 2, vai ficar 2,4 e 2,5. E o terceiro elemento de A com os 2 elementos de B, 3,4 e 3,5. Isso são pares ordenados. No produto cartesiano, você vai ver que a quantidade de pares ordenados que você precisa ter é sempre a multiplicação dos elementos. Então, no conjunto A, nós temos 3 elementos, o número 1, 2 e 3. E no conjunto B, nós temos 2 elementos, que é o número 4 e o número 5. Se você multiplicar 2 por 3 por 2, você vai ter 6. Então, é obrigatório que a partir desses elementos você precisa ter 6 pares ordenados. Então, vamos ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está correto. Como eu vou marcar isso no plano cartesiano? Eu vou marcar fazendo primeiro o eixo das abscissas, eixo X, depois o eixo das ordenadas, eixo Y. O ponto de encontro é 0 e eu vou marcar os valores. Observe que todos os valores são positivos, por isso do lado positivo eu escrevi mais valores, dos lados negativos eu coloquei apenas 2. E aí você vai marcar, o primeiro par é 1 e 4. Você vai tracejar do 1 até o 4 no Y, aonde eles se encontrarem é o ponto. O segundo é 1 e 5, então você vai continuar e vai encontrar o valor 5 do Y. O primeiro é sempre X, o segundo é sempre Y. O terceiro ponto, 2 e 4, então você vai tracejar do 2 do X até encontrar o 4. O ponto de encontro você marca com uma bolinha ali. Depois o 2 e o 5, vou fazer o mesmo processo. O quinto, 3 e 4. 3 é o X, 4 é o Y. Então, vou fazer o mesmo processo. Vou sair do 3, vou fazer um tracejado até o 4, o ponto de encontro, eu marco. E o último, 3 e 5. Então, esse é o produto cartesiano, tanto os pares ordenados como a representação no plano cartesiano. Se eu fizer o contrário, se eu fizer B vezes A, então você vai colocar os elementos de B como X e os elementos de A como Y. Então, o primeiro é 4, então você vai combinar 4 com 1, 4 com 2 e 4 com 3. E o 5, o mesmo processo, 5 com 1, 5 com 2 e 5 com 3. E representa no plano cartesiano do mesmo jeito. O primeiro é 4, é o X, o segundo é o 1, é o Y. E assim por diante. Bom, diagramas de flechas. O diagrama de flecha é uma outra forma de relacionar um sistema de coordenadas. Nós vimos que nós temos o plano cartesiano para relacionar um ponto com o outro, né, criar um par ordenado. Agora nós vamos ver como podemos fazer isso com o diagrama de flechas. No diagrama de flechas, nós temos o conjunto A, que representa todos os valores de x, que é as nossas abscissas, e o conjunto B, que representa os valores de y, as ordenadas, e forma um par ordenado.
Gente, um par ordenado precisa de pelo menos 2 valores. Veja os pares ordenados. A, menos 1 e 5, menos 4 e 2 o B, C, menos 3 e 2, D, 4 e menos 1. E, 5 e 0, F, 0 e menos 3. Bom, nós sabemos que o primeiro número é x. Então, eu vou escrever aqui, ó, o conjunto A e os elementos. Quais são os primeiros valores que nós vimos lá? 1, menos 4, menos 3, 4, 5 e 0. Se você quiser, você pode escrever os números na ordem. Na verdade, geralmente eles aparecem na ordem. E o B, que é o segundo número, ele é os elementos de y. Então, você vai escrever aqui, conjunto B, e vai escrever os segundos números, o segundo número que aparece de cada um. 5, 2, menos 1, 0 e menos 3. E vai ligar, através de uma seta, um ponto ao outro. O 1, no ponto A, liga com 5. O menos 4, liga com 2. O menos 3, liga com menos 2. O 4, liga com menos 1. O 5, liga com 0. E o 0 com menos 3. Então, você vai ver aqui que você pode colocar os números em ordem, não tem problema, mas você não pode colocar os números do jeito que ele aparece. Ele tem que estar escrito da forma que estão os pares ordenados. Bom, dado o produto cartesiano de A por B, onde A é sempre o valor de x, então x pertence a A, e B é sempre o valor de y, então nós escrevemos que y pertence a B. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior, os mesmos pares ordenados. Como é que nós fazemos aqui as combinações? Nós já temos os pares ordenados, que nós fizemos no exemplo anterior. Aqui, no elemento A, você vai colocar 1, 2 e 3, porque são os valores de A, e no B, os elementos de B, 4 e 5. O 1, ele se liga com 4 e com 5, então é isso que eu fiz, ó. 1 com 4, 1 com 5, 2 com 4, 2 com 5, 3 com 4, 3 com 5. Então, você vai interligar a partir desses pontos cartesianos que nós fizemos. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos está relacionado à medida considerada dentro do plano cartesiano, que liga um ponto A a outro ponto B, a uma certa distância, sendo considerado a menor distância entre esses dois pontos. Quando você tem dois pontos dentro do plano cartesiano e você precisa calcular a distância entre eles, nós vamos utilizar uma fórmula matemática para isso. Bom, suponha que eu tenho um plano cartesiano e eu tenho um ponto A e um ponto B. Se eu quero calcular a distância do ponto A ao ponto B, eu vou usar a fórmula x de B, ou seja, do seu segundo ponto, menos o x de A. Então, você vai ter valores de x aqui, ó, x de A e x de B. Você vai subtrair esses dois valores e vai elevar ao quadrado. E vai somar por y de B menos y de A, também elevado ao quadrado. E extrair a raiz quadrada do número que você obteve. Vamos ver isso através de um exemplo. Nós vamos calcular a distância entre dois pontos nesse nosso primeiro exemplo. Nós temos o plano cartesiano e nós temos o ponto A. O ponto A, ele é formado por duas coordenadas. O x, que vale 1, e o y, que também vale 1. Então, o ponto A é 1 e 1. Agora, você vai analisar o ponto B. O x também vale 1 e o y vale 4. Então, o ponto B é 1 e 4. Primeiro processo que você vai fazer é descobrir os pontos, ou seja, os pares ordenados. Depois, nós vamos substituir na fórmula. A distância de A até B vai ser a raiz quadrada de x do nosso segundo ponto, que é o ponto B, que vale 1, menos o x do segundo ponto, que também vale 1, que é o ponto A. 1 menos 1 elevado ao quadrado, mais, agora fazemos o mesmo processo com o y. O y do segundo ponto, que é o ponto B, 4, menos o y do primeiro ponto, que é o ponto A, 1. Ficamos com 4 menos 1 elevado ao quadrado. Depois daqui é só cálculo. 1 menos 1
0 ao quadrado. 4 menos 1, 3 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, 0. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 9 mais 0, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a distância entre A e B é 3. Aqui no próprio desenho, você consegue ver que é 3. Porque o ponto A, ele está marcado no 1 e o ponto B no 4. A distância de 1 até 4 são 3. 1, 2, 3. 3 espaços. Já no ponto B, você não consegue somente analisando, no nosso segundo exemplo, e encontrar a distância de A até B. Você vai ver que não tem como contar como teria como contar no nosso primeiro exemplo. Então, aqui é obrigatório utilizar a fórmula. Primeiro passo é determinar o ponto A e o ponto B. Então, você vai olhar o ponto A, vai ver qual o valor que ele tem para x, menos 2, e qual para y, 5 positivo. Faz o mesmo processo com o ponto B, começa sempre do x, você vai ver que o tracejado foi até o número 4, e o tracejado no y foi até o número menos 3. Agora que você sabe os dois pontos, você vai jogar esses valores na fórmula. Então, vai ser raiz quadrada de x do segundo valor, x do b é 4, menos o x do a, que é menos 2. Então, vai ficar 4, menos porque é da fórmula, menos porque é o número é negativo, e eleva ao quadrado. Mais, agora faz o mesmo processo com o y. Menos 3, menos 5, elevado a 2. Eu vou repetir o 4 e vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais, e vou elevar ao quadrado. Menos 3 menos 5, menos 8 elevado a 2. 4 mais 2 é 6. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos 8 ao quadrado, primeiro negativo. Menos vezes menos, mais 8 vezes 8, 64. 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então, a distância de A até B é de 10. Relação binária. Uma relação, ela é chamada de relação binária entre dois elementos quando nós temos um conjunto de pares ordenados, ou seja, nós temos um valor x que está sempre ligado a um valor y, esse valor específico. Na relação binária, o conjunto x nós chamamos de conjunto de partida e o conjunto y nós chamamos de chegada. Então, o x sempre vai sair e se encontrar com o valor em y. Dentro de uma relação binária, nós temos uma comparação entre dois objetos, tomados de uma ordem definida. Exemplo, eu vou ao supermercado e lá no supermercado eu vou comprar alguma coisa no açougue. Toda vez que eu compro uma quantidade de carne, eu pago um valor. Então, o valor de entrada é o X, é o peso que eu vou ter da carne. E Y é o valor de saída, é o valor que eu vou pagar. Se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar um valor. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar outro valor. Então, o peso, né, ele vai definir qual é o valor que você vai pagar. Em uma relação binária, é definida como sendo o subconjunto do produto cartesiano entre os conjuntos A e B. Bom, lembra que nós falamos que um produto cartesiano é a combinação de todos os valores do conjunto A com o B. Então, quando eu falo de uma relação binária, a resposta dele tem que estar dentro daquelas opções que nós temos. Uma relação inversa de R é representada por R menos 1. Quando eu falar de relação binária inversa, a representação dela vai ser esse menos 1 aqui. Se eu falar que a relação binária ela é A, então vai ser A elevado a menos 1. Em uma relação binária, nós temos sempre o R, que vai indicar que é uma relação binária, o primeiro valor de x e o de y. Vocês vão ver que todos esses conteúdos estão interligados entre si. E todos estão falando da mesma coisa, de pares ordenados. Então, todos eles têm que seguir uma sequência lógica. E qual é essa sequência lógica?
x primeiro, que é o valor de saída, y, que é o valor de chegada. Já numa relação inversa, nós temos o R menos 1, nós vamos ter Y e X. O que me lembra a palavra inverso? Contrário, não é? Quando eu falo que algo é inverso do outro, ele não é o contrário? Se numa relação binária nós temos a sequência X e Y, o inverso dela vai ser Y, X, vai ser o contrário. Ou seja, nós temos uma relação inversa, sua ordem ela é invertida. Então, se nós temos um par ordenado 1 e 5, o inverso vai ser 5 e 1. Basta você trocar os números na ordem. Exemplo. Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B formado por 3, 5, 7 e 8. Primeiro, escreva os pares ordenados da relação binária. A relação binária vai ser x e y, em que pertence a A e B, ou seja, o x são os elementos de A e o y são os elementos de B. Vocês vão ver que na relação binária, ela vai trazer uma equação matemática aqui. Essa equação, ela vai determinar quais são os valores que são permitidos e quais não serão permitidos. Aqui ele falou que o y vai ser igual a 2x mais 1. Ou seja, você vai ter que substituir o x pelos valores do conjunto A e assim determinar quais são os valores de y. Então, aqui nós temos, olha, o y vai ser igual a 2 vezes o x mais 1. 2x é 2 vezes o x. Eu vou trocar primeiro o x pelo primeiro valor de A, que é 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, eu fiquei com 1 e 3. O x vale 1, o y vale 3. Agora, eu vou substituir o x pelo segundo valor de A, que é o valor 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Eu fiquei com 2,5. O 2 é o x e o 5 é o y. O nosso terceiro valor de A é 3. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1, 7. Eu fiquei com os pares 3,7. O 3 é o x e o 7 é o valor de y que nós encontramos. Quarto valor de A, 4. Então, você vai substituir no quarto valor o próprio número 4. 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 1, 9. Então, ficamos com 4,9. Observe que aqui você encontrou pares ordenados. O 1 interligado com o 3, o 2 interligado com o 5, e o 3 interligado com o 7, o 4 interligado com o 9. Mas eu posso falar que tudo isso é par ordenado? Não. Por quê? Lá no conjunto B, só tem os valores 3, 5, 7 e 8. Os valores de A estão corretos. O A é 1, 2, 3 e 4. Mas todos esses números que aparecem aqui do lado B, eles realmente são números que estão em B? Se for, ok. Se não for, eles estão fora. Então, eu vou olhar o primeiro. É 1 e 3. 3 está dentro do conjunto B? Está, é o primeiro elemento. Então, 1,3 é um par ordenado. O segundo, o 5. 5 está no conjunto B? Sim, está. Então, 2 e 5 também é um par ordenado. O terceiro é o 7. 3 e 7. 7 está no conjunto B? Está. Então, também é um par ordenado. E o 9? O 9 não aparece no conjunto B. O que aparece no conjunto B é o número 8. Então, esse 4 e 9, ele não é par ordenado. Ele não pode ser considerado. Você vai desconsiderar ele. Quem são os pares ordenados? É o 1,3, o 2,5 e o 3,7. Agora que nós sabemos quais são os 3 pares ordenados válidos, nós vamos para a segunda parte. Nós vamos fazer a representação dos pares ordenados. Quais são as formas de representar os pares ordenados? Eu posso representar pelo plano cartesiano ou pelo diagrama de flechas. Então, você, pelo plano cartesiano, vai desenhar o eixo X e depois o eixo Y, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. E você vai marcar os números. No eixo X, os valores de A. Então, é 1, 2, 3 e 4. Lembra?
o centro, aonde as duas retas se encontram, você vai chamar de zero. E a partir dele, você vai escrever os números. E quem são os números que aparecem em B? Eles são os valores de y. 3, 5, 7 e 8. Observe que eu pulei o número 1 e 2, porque eu não precisava deles. Agora, eu vou olhar lá nos pares ordenados. O 1, ele não interliga com o 3, então você faz o tracejado, aonde eles se encontrarem, você marca. O 2 não se encontra com o 5, e o 3 não se encontra com o 7. E o 4, ele seria com o 9, mas como o 9 não aparece lá no ponto B, então você não precisa fazer nada. E no diagrama de flechas, você vai fazer um círculo, vai dizer que ele é o A, e vai escrever todos os números que tem no conjunto A. 1, 2, 3 e 4. Agora, você lá do outro lado vai fazer o mesmo processo, só que você vai escrever B e todos os números que aparecem em B. 3, 5, 8 e 7. E vai interligar de acordo com os pares. Então, o 1 interliga com o 3, o 2 interliga com o 5 e o 3 interliga com o 7. Vou interligar o 4? Não, porque ele seria o 9 e o 9 não aparece. Então, o que nós falamos a partir desse exemplo? Qual é o conjunto de partida? São os elementos de A. 1, 2, 3 e 4. Quem são os elementos de chegada? São os valores de B. 3, 5, 7 e 8. Nós temos aqui uma relação em que um valor domina o outro valor. Quem domina? Quem é que dá as cartas aqui? São sempre os valores de x, o A. Então, nós chamamos de domínio da relação como D de R igual aos valores 1, 2 e 3. Por que o 4 não aparece? Lembra que ele interliga com o 9? E o 9 não tem esse valor no B, então o 4 não aparece. O domínio vai ser só aqueles que têm interligação, 1, 2 e 3. E quem é a imagem, o reflexo dela? O 1 reflete no 3, o 2 reflete no 5 e o 3 reflete no 7. Então, a imagem, nós escrevemos como IM de R, 3, 5 e 7. O contradomínio da relação, contradomínio, são todas as opções que eu tenho para a imagem, mesmo aquelas que nós não usamos. O 3, o 5, o 7 e o 8. Aqui o 8 aparece. Você não utilizou ele, mas nós chamamos ele de contradomínio. Ele é uma opção, mas ele não foi utilizado. E na relação inversa? Se o A é 1, 2, 3 e 4 e B é 3, 5, 7 e 8, na relação inversa, nós vamos ter que o X é trocado, então ele vai ser 3, 5, 7 e 8, e o Y vai ser, já o Y vai ser 1, 2, 3 e 4. Então, vocês repararam que o inverso, nós trocamos o A e o B, de X e Y. Mas a regra continua sendo a mesma. O Y vai ser o 2x mais 1. Ou seja, eu vou substituir o x por 3, 5, 7, 8 e vou encontrar os valores de y. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1, 7. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 1, 11. 2 vezes 7, 14, 14 mais 1, 15. 8 vezes 2, 16, 16 mais 1, 17. Ficamos, então, com os pares 3 e 7, 5 e 11, 7 e 15, 8 e 17. Mas lá no conjunto Y, nós temos algum desses números? 7, 11, 15 e 17? Nós não temos. Os valores são 1, 2, 3 e 4. Então, nenhum desses pares, nenhum desses valores serve como par ordenado para a gente. Bom, vamos ver mais um exemplo. Seja M o valor de X, e esse X é o nome de uma face de uma moeda. Nós vamos chamar de cara e coroa. E Y, que é o conjunto N, ele é um número primo representado uma face de um dado. O dado, ele tem 6 faces, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem desses números são números primos? O número primo é um número que só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Esses números são o 2, o 3 e o 5. Então, quais são os pares ordenados nessa relação binária? Lembra? O primeiro valor tem que ser cara ou coroa. E o segundo tem que ser os números 3, 2 e 5, que são os números primos que estão na face de um dado. Então, vamos começar pela cara.
A cara com o número 2, a cara com o número 3 e a cara com o número 5. Fazemos o mesmo processo com a coroa. Coroa número 2, coroa número 3, coroa número 5. Viu que o primeiro valor, o X, é cara e coroa. O segundo valor é o número 2, 3 e 5. Quer dizer que não precisa necessariamente a formação desse conjunto ser apenas número. Podem ser outras situações. Como é que eu faço para representar isso através do diagrama de flechas? O conjunto A é formado por cara ou coroa, o conjunto B é formado pelos números 2, 3 e 5, e você faz as setas. O 2, o cara liga com 2, cara liga com 3, cara liga com 5. O mesmo processo com a coroa. Coroa liga com 2, coroa liga com 3, coroa liga com 5. Pessoal, nessa aula nós estudamos plano cartesiano, representação de um produto cartesiano, relações binárias e como eu faço um diagrama de flechas. Agora vai ficar os exercícios para vocês realizarem. Não esqueça de anotar que essa atividade é a atividade do segundo bimestre, nossa primeira atividade do segundo bimestre. Caso você tenha dúvida, você vai estar lendo o capítulo 4 do livro didático ou entrando em contato. Qual é o nosso dia de aula? Segunda, terça, quarta e sexta. Quais são os horários de plantão de dúvida? Das 7 da manhã às 11 da manhã. Procure realizar os exercícios nesses horários para que vocês, à medida que tiverem dúvida, vocês podem mandar, através do aplicativo WhatsApp, mensagens para sanar as dúvidas de vocês. Bons estudos para vocês!